Fala galera, tudo bem com vocês? No dia de hoje a gente está trazendo mais um vídeo aqui da nossa série de conteúdos, né, de Swift. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os enums, né? Tá aí na tela, sobre os enums, né? E para falar sobre esse assunto eu vou convidar aqui o Matheus, né, para falar sobre enums para a gente. Então vai lá, Matheusão, a rocha. Fala galera, prazerzão estar aqui novamente trazendo mais um conteúdo para vocês. E o conteúdo de hoje é enum, beleza, gente? Antes de entrar aqui no código, os enums eles são muito utilizados, né, quando a gente quer modelar, quando a gente quer criar uma estrutura onde todos os valores possíveis são conhecidos, né? Então, por exemplo, a gente poderia criar um enum de planetas, né? E aí nesse enum de planetas teriam todos os planetas do sistema solar, por exemplo, né? No nosso caso aqui, eu vou modelar como se fosse um controle de videogame, né? Só os botões ali da seta, né? Quem é das antigas ali conhece os botões da seta, né? Para baixo, para o lado esquerdo, lado direito, enfim, dava até para fazer uns códigos loucos aí, né? A galera das antigas aí do Mortal Kombat, né? Umas meia lua para baixo, meia lua para cima e por aí vai. Mas galera, como que cria um enum, tá? Palavra reservada é enum, certo? Logo em seguida você tem que falar qual que é o nome do seu enum, e aí esse nome ele tem que começar com letra maiúscula, tá? No caso que eu vou dizer que o meu enum é um enum de setas, e aí eu vou criar 4 cases, né? Que são os valores possíveis dentro da minha modelagem aqui para essas setas, que é cima, baixo, esquerda e direita, por exemplo. Então aqui é um enum. Né? Então eu tenho essas possibilidades limitadas, né, dentro da minha modelagem, e aí eu posso atribuir esse enum para uma constante ou variável, né? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, criar uma constante som, botar aqui, né, alguma seta. E aí eu posso vir aqui setas, ó, setas ponto baixo, por exemplo. Eu posso fazer isso. E essa é uma das formas, né? Só que a sintaxe mais usada nos enums é a sintaxe de ponto, né? Então, uma vez o tipo já é conhecido, né, eu posso atribuir novos valores, passar parâmetros, só usando a sintaxe de ponto. E como é que essa sintaxe de ponto funciona? Né, eu posso vir aqui, ó, alguma seta que é minha variável e colocar só ponto, ele já traz aqui para mim, ó, os cases, né, os casos possíveis dentro desse enum, e eu posso mudar o valor aqui que está baixo, né, para a direita, por exemplo, né? E aí a mesma coisa, né, em funções, né? O Iagão acabou de trazer o conteúdo de funções muito bacana aí para a gente, né? Eu posso criar aqui uma função muda direção, por exemplo, né, chamada muda direção, e essa função recebe como parâmetro uma seta, que é o meu enum de setas, né, por exemplo. E aqui ele só dá um print por seta, por exemplo. Aqui na chamada da minha função, ó, eu posso usar a sintaxe de ponto também, né, para passar esse parâmetro. Né? Eu só coloco um ponto e o Xcode já me dá as opções, né, o que torna aqui muito fácil, né, muito interessante atribuir um valor quando ele é enum. Né? Eu tenho opções limitadas, por exemplo. E aqui, o próximo tópico, né, é que, pô, o enum ele é muito bacana de ser utilizado com declarações condicionais, né? E aqui a gente pode usar tanto com if, com guard e com switch também, né? Que foram as declarações condicionais que a gente viu ali. Então, se a gente for usar, eu posso ter uma lógica que é o seguinte, não, beleza? Se a minha variável seta, alguma seta, no caso, eu vou trazer ela para cá. Pronto. Se a minha variável é alguma seta, né? E aí olha que a gente já vai concatenando, juntando todos os conhecimentos que a gente vem adquirindo ao longo do curso, né? Então, declaração condicional, atribuição usando inferência de tipo, e aqui, ó, o operadorzinho de comparação de igualdade, e mais uma vez eu posso usar a sintaxe ponto. Então, se o valor aqui que tem alguma seta for igual à direita, vou colocar aqui, ó, um print, por exemplo, não vire lista interditada. Né? Então, assim, eu posso usar a sintaxe aqui usando if, né, com switch, posso usar o guard também, né, lembrando que para usar o guard eu tenho que estar dentro aqui de uma função,
Então, eu poderia vir aqui, ó, guarde, né, alguma seta, se isso for igual acima, vou usar aqui o mesmo print, né, aqui o return, que é a sintaxe do guard, dá um print aqui, no caso, não suba, né, aqui no caso, tem um else, e aqui o lance do guard é o seguinte, né, se isso aqui for verdade, ele vai executar bem aqui, né, então tem que vir para cá, e aqui ele cairia aqui, seriam todos os cenários quando alguma seta, né, for diferente de cima. Então, quando alguma seta for direita, baixa, esquerda, ele cairia aqui, né? Então, esquerda, baixo e direita. Então, a gente pode usar. Eu vou comentar aqui para a gente ver esses códigos executando um por vez. Primeiro é esse aqui, né? No caso aqui, eu estou printando alguma coisa, estou printando isso aqui, né? Vou comentar. Beleza, estou printando mais nada. Vamos dar uma olhada aqui no código. Tem uma variável, alguma seta, né? Eu atribuí aqui o valor baixo para ela e estou fazendo uma lógica. Se alguma seta, né? Essa variável aqui foi igual à direita, né, eu vou printar essa mensagem. Só que não é. Né? Então, alguma seta é baixo. E baixo não é igual à direita. Então, se eu rodar meu código, não vai acontecer nada, né? Console limpo, vazio. Mas, se eu colocar aqui direita, né, por exemplo, executei meu código e ele printou, né? Não vire. Pista interditada. E aqui mesma coisa, né? Vou comentar o if aqui agora, deixar só o guard. E a gente viu lá, né, na aula do Iagão, pô, tem uma função, mas se eu não chamar essa função em canto nenhum, nunca ela será executada, né? Então eu vou chamar ela aqui, falou aqui embaixo, beleza? E aqui a lógica é com, se alguma seta, né, for igual a ponto cima, ele vem para esse bloco, né? Se não for, ele acaba caindo aqui no bloco do else, né? Então, aqui está a direita, por exemplo, então ele deve cair, né, printar esquerda, baixa e direita, né? Porque alguma seta não é igual acima, né? No caso ela está como direita. Então eu executei, né? Ele printou aqui, esquerda, baixa e direita. Só que se eu colocar aqui ponto cima, vocês vão ver que o bloco de código que vai ser executado é esse aqui. Eu acho que vocês podem estar... Pode ser um pouco confuso, né, nesse primeiro momento, que o guard ele funciona assim, né? De fato, o if, né? Se a gente vê aqui a visão, pô, se isso aqui for verdade, ele executa esse bloco. Se não for verdade, ele não executa nada. E o guard já é assim, né? Pô, se essa condicional aqui for verdade, ele escapa, né? Então ele executaria isso aqui. Se essa condicional aqui for falso, ele executa aqui o bloco do else, tá? Então é assim que eles funcionam e tem que estar atento, né? Para não cometer um erro de lógica no seu programa, por exemplo. E aí os enums também, né? Eles caem como uma luva com o uso de switch, né? Porque o switch ele é exaustivo, né? E aí ele faz com que você trabalhe todos os cenários, todos os cases do seu enum. Né? E a sintaxe fica assim, switch, que a gente já viu, o nome do seu enum, no caso aqui o meu é alguma seta, e aí o Xcode, ó, ele já traz aqui pra gente uma sintaxe pronta com todos os cases, né? E aqui eu poderia fazer algum código. Né? Poderia tratar aqui, ó, algum código a ser executado, né? Se alguma seta for cima, algum código a ser executado se alguma seta for baixo, algum código a ser executado se for esquerda e direita. Né? Então, assim, muito legal, né, trabalhar aí com enums, quando a gente tem uma modelagem limitada, e com uso de switch, né, porque a gente consegue trabalhar todos os cases daquele enum. Né? Se a gente não quiser usar todos os cases do enum, por exemplo, Matheus, eu só quero mapear cima e baixo, né? Quando for esquerda e direita, é a mesma coisa, né? Eu posso fazer alguma coisa nesse sentido, ó. Posso fazer isso aqui, né? É possível. Como também eu posso fazer, beleza, só estou mapeando cima e baixo, e aí eu posso mapear o caso default. Né? Se for alguma coisa que é diferente de cima e baixo, executa esse print aqui, por exemplo. Tá? Então, são algumas opções aí dentro do uso de enums.
Uma coisa muito legal também são os valores associados, né? Então, eu vou trazer esses enums para cá, esse enum, na verdade. Vou comentar isso aqui. Legal. E vou trazer o enum para cá e vou criar um valor associado. Nos enums, gente, a gente pode colocar um case e a gente pode fazer isso aqui, ó, abrir e fechar parênteses no case e colocar valores associados. Né? Eu posso colocar aqui, ó, um nome, por exemplo, do tipo string, e posso colocar um número do tipo double, por exemplo. Né? Eu posso fazer esse tipo de coisa. Né? Isso aqui é chamado de valor associado. Eu posso associar alguns valores a um case específico do meu enum. Né? E isso é legal porque a gente pode, quando a gente instancia o cima, por exemplo, instanciar aqui, ele vai pedir dois parâmetros, né, dois valores associados, e na hora do switch eu posso recuperar esses valores. Né? Por um exemplo aqui, eu vou criar aqui o seta, né, vou fazer assim, para usar a sintaxe ponto, vou usar o cima. Ele está pedindo aqui o nome, eu vou passar Matheus, e o número eu vou passar 19.8. Beleza? Aqui no meu switch, gente, ó, vou fazer um switch de novo, de seta, certo? E aí eu vou pegar aqui o case, ó, que vai ser o cima. E aí eu posso fazer uma coisa bem legal. Eu posso colocar o let aqui, ó, depois da palavra case, e aqui, ó, eu posso recuperar o conteúdo. Eu vou dar um print aqui, por exemplo, eu posso recuperar o conteúdo que estão nesses valores associados aqui. Eu posso printar aqui, ó, fazer uma interpolaçãozinha básica. Eu vou printar o nome, botar um hífen e o número. Lembrando que o switch ele é exaustivo, né? Então, para funcionar, eu vou colocar aqui o case default, certo? Eu vou só printar aqui alguma coisa. Ó, se vocês verem aqui, ele executou a linha 7.1, né? Caiu nesse case, porque a minha seta é o cima e eu consegui recuperar, eu consegui acessar esses valores aqui, né? Eu estou só printando. Mas de repente eu poderia passar esses valores associados com um parâmetro de alguma função que realiza alguma operação mais complexa, né? Por exemplo. E também aqui é mais um recurso, né, que a gente tem à nossa disposição para conseguir modelar nossas soluções, né, nossos aplicativos. E aí, gente, o Enum, né, é uma estrutura assim muito poderosa mesmo. Depois a gente vai entrar em mais detalhes aí no futuro. Ele pode conformar com protocolos e assumir determinados tipos de comportamentos. Tem os valores brutos dos enums também, tá? Eu diria que é o conteúdo ali intermediário sobre enums, mas a gente não vai abordar ele aqui nesse primeiro momento, né? Essa parte aqui que a gente viu de declaração, sintaxe ponto, o uso dele com condicionais e os valores associados é mais do que suficiente para a gente conseguir atuar na lista de exercícios e seguir para os próximos passos, tá? Mas fiquem tranquilos, tranquilas, que em algum momento do curso a gente vai trazer, né, essa parte um pouco mais avançada e de enums, principalmente quando a gente estiver falando ali da parte de protocolos, tá? Para não confundir a cabeça de vocês, porque vai ter o que é herança, o que é conformação com protocolo, o que é o valor bruto, né? Porque as sintaxes são bem parecidas. Mas por enquanto, o que a gente entregou até aqui sobre enums está de bom tamanho. Beleza? Tiagão, cara, alguma dúvida, algum ponto, pode mandar aí que a gente desenrola. Se não, já encerra o vídeo daquele jeito e pede pra galera aí fazer aquela parada que eu não vou falar, só você sabe o que é. Na hora, meu chapa. Cara, achei muito bom quando tu falou do guard-let, né? Que uma galera realmente ali sente uma dificuldade, né, de entender, por conta de ele ser uma estrutura assim diferente do convencional, né? Ele não tem nenhuma tratativa controlada ali do acerto, né? Simplesmente ele deixa o sucesso passar, ele deixa o acerto passar e ele barra ali o erro, né? Ele é meio que um guarda ali do seu código, né? Um segurança do teu código. E, Exatamente, mano. pô, Matheus, eu achei que foi super completo, né, a aula, e só reforçando para a galera, né, que o material aqui está na descrição, a lista de exercício, como você falou também. Qualquer dúvida, tem os comentários. E lógico, né, galera?
já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse. E é isso, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Valeu, galera. Tchau, tchau.